Graças a Deus que nos conduz em triunfo através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amada irmã e amado irmão, especialmente membros e congregados da Igreja Batista da Graça, inicio uma série de reflexões acerca do livro de Salmos, voltado para este momento de isolamento, recolhimento, face à pandemia que estamos a vivenciar, e desejo que seu coração seja fortalecido e consolado com eles. Quero destacar que o livro de Salmos é uma coletânea de cânticos presentes na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. O estudo bíblico de Salmos revela uma variedade de características, temas, gêneros e autores que há no livro. Sendo assim, os seus cânticos fornecem um modelo de adoração adequado a diversas situações, inclusive a que estamos passando, tão desafiadora, tão difícil. O livro dos Salmos foi escrito por diversos autores durante um longo período de tempo. O próprio livro de Salmos indica alguns dos seus próprios autores através de seus títulos de autoria que aparecem em alguns salmos. Sem dúvida alguma, o rei Davi é o maior autor dos salmos. Ele escreveu dezenas de salmos desde a sua tenra idade, registrado nos livros de Samuel, dos Crônicas, entre outros, e ele, portanto, tem como atribuição boa parte dos salmos. Mas também nós temos, além dele, Moisés, que escreveu o Salmo 90, Salomão, o Salmo 72, os filhos de Corá, Salmos 42 a 49, 84, 85, 87 e 88, os filhos de Asaf, Salmo 50 e do 73 a 83, e Etã, o Salmo 89. No mais, foi Davi e alguns autores que não têm os seus nomes informados. Eu quero iniciar essa série de reflexões com o Salmo 91, que nós poderíamos dizer que é o Salmo que tem sido mais lido ao longo da história, junto com o Salmo 23, e seria um salmo para este momento de pandemia, a confiança superando o medo. Este salmo transmite encorajamento e paz a milhões de discípulos de Jesus, de crentes espalhados pelo mundo, aqui no Brasil, no nosso meio, no meio das provações. Sua mensagem é de enorme relevância e aplicação para nós. O salmo, então, começa com a expressão: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele também poderia ser chamado de um hino triunfal de confiança, uma joia divina, uma resposta de Deus para nós. Este salmo nos traz uma palavra davídica no meio das lutas e das dificuldades. Nós encontramos uma experiência parecida com esta em 2 Samuel 24:13, quando diante de uma pestilência o povo precisou clamar e suplicar ao nome do Senhor. De modo igual, esta mensagem do Salmo se aplica de forma direta para nós. Vivemos dias onde muitos estão com ansiedade, incertezas, temores e alguns até com espanto e muito receio. O mundo inteiro está com medo. O Brasil está temerário. De repente nos tornamos conscientes da fragilidade da vida. O que acontecerá amanhã? O que ocorrerá? Alguém do nosso meio será infectado? E será que alguém próximo, além de infectado, poderá ter uma situação mais grave? Eis que também o medo quanto ao fator econômico, as situações do amanhã, já antecipadas por alguns, está angustiando muitas vidas. A força em que o homem contemporâneo acreditava que eles estavam seguros se transformou em fraqueza. Há, portanto, como que rachaduras na rocha e nos sentimos vulneráveis. As pessoas procuram uma mensagem de serenidade e tranquilidade, onde encontrar. Os noticiários, boa parte, trazem notícias e mais notícias, causando angústia, e muitas delas também sendo até incondizentes e falsas. Portanto, o Salmo 91 pode ser resumido como uma palavra de Deus ao seu coração nesse início de reflexões da nossa parte, dizendo que a confiança triunfa e supera o medo. O salmista apresenta 3 frases centrais que resumem a jornada da ansiedade e medo até a confiança.
O meu Deus, o que Ele é para mim, Ele te livrará, o que Deus faz por mim, e confiarei como minha resposta. Meu Deus, apresenta o caráter de Deus. O Salmo começa com uma descrição deslumbrante e gloriosa do caráter de Deus. Até 4 nomes diferentes são mencionados nos 2 versículos iniciais para explicar quem e como Deus é. Que portão de entrada formidável para a confiança no Senhor. Por isso que é possível nele descansar e nele se alegrar. Segundo o salmista, Deus é o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Senhor, Yahvé, sublime Deus eterno. A consciência da grandeza de Deus é o fundamento de nossa confiança. Podemos parafrasear um provérbio popular e dizer: diga-me como é o seu Deus, e eu lhe direi como está a sua confiança. Esta expressão significa, além da relação pessoal, uma convicção à luz do que as Escrituras apresentam sobre Deus. Na hora do medo, na hora da angústia ou do pavor, o primeiro passo é erguer os olhos para os céus, olhar para Deus e contemplar sua grandeza e soberania. Ao fazer isso, o salmista experimenta que Deus é o seu abrigo, é a sua sombra, a sua esperança, é a sua fortaleza. O retrato de Deus em 4 dimensões produz uma bênção quádrupla. Saber como Deus realmente é, a ponto de confiar com segurança, é o ponto de partida na jornada em direção à tranquilidade. Perceba, no entanto, que o salmista se refere a ele como meu Deus, não é apenas Deus no sentido genérico. A palavra meu abre uma perspectiva única e muda as coisas. O Deus do salmista é um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus próximo, um Deus que intervém em sua vida e se preocupa com seus medos e suas necessidades. Esta é uma das características mais distintivas da fé cristã. Deus não é apenas o Todo-Poderoso distante, Criador do universo, mas Ele é o Pai íntimo, na linguagem do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, que o aproximou de nós como Emanuel. Ele é o nosso Abba, Paizinho, Pai próximo que nos ama e nos guarda. Assim também diz Paulo quando fala à igreja da Galácia, no capítulo 4, no verso 6. Este é o nosso grande privilégio. Deus cuida de nós como o pai que cuida do seu filho. Ele se importa por nós. Ele nos protege porque em Cristo fomos feitos filhos adotivos dele. O salmista descreve esta experiência como uma bela metáfora. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Portanto, diante disso, nós podemos ter a certeza da providência dele para conosco, quando o salmista diz: ele te livrará, porque ele te livrará da armadilha do passarinheiro e da peste mortal. Sua fidelidade é um escudo e um broquel. Você não temerá nem a peste que persegue as trevas, nem a destruição que se esgota ao meio-dia, nenhum mal lhe será permitido, nenhuma praga se aproximará da sua tenda. Versos 3 a 6 e 10. Chegamos ao coração do Salmo. A proteção de Deus é prática, é real, é vivencial. A consciência da grandeza de Deus deve ser seguida pela consciência da providência de Deus. Este é um ponto crucial da experiência da fé em Deus e da fé cristã. Tornar-se-á uma fonte insuperável de paz e serenidade se a entendermos bem. Mas se não entendermos bem, provavelmente cairemos em erros e extremismos ou ficaremos frustrados com Deus. O diabo tenta manipular a mente, inclusive em momentos como este, tenta criar receio, temores, e na verdade ele usa até às vezes palavras bíblicas para confundir, como tentou fazer com Jesus. Lembra-se da expressão que ele mesmo faz desse salmo, com um sentido diferente, quando usou a expressão: pois ele ordenará aos seus anjos a respeito de que te guarde. Eles o levantarão em suas mãos para que não batas o pé contra uma pedra. O mau uso das promessas de proteção divina sem um embasamento bíblico correto é uma tentação também hoje. Cuidado com a super espiritualidade e a super fé. Nós somos frágeis, humanos, o Senhor conhece na nossa jornada, tais quais os discípulos no caminho de Emaús. Somos feitos de carne e osso, cheios de limitações e vulnerabilidades. Portanto, nós devemos nos voltar para Deus numa entrega, mas Ele sabe das nossas limitações. Portanto, não podemos tentar a Deus conforme alguns pecadores apresentam-se midiaticamente, apenas como que um amuleto, ou como simplesmente
uma atitude impensada. Jesus respondeu a Satanás dizendo: você não tentará o Senhor, seu Deus. Confiar em Deus não nos exime de agir com responsabilidade, sabedoria, com prudência, com dependência. Dito isto, não podemos minimizar a poderosa proteção de Deus sobre aqueles que confiam nele. Porque ele me ama, eu resgatarei, vou protegê-lo, pois ele reconhece o meu nome. Ele me chamará e eu responderei. Eu estarei com ele em suas dificuldades, eu o livrarei e o honrarei, diz o verso 14 e o verso 15. Portanto, a palavra-chave aqui é entregar-se, é descansar na confiança no Senhor. A mesma expressão é usada na vida de José, quando ele passou por várias tribulações, conforme o livro do Gênesis, também registrado nas palavras de Estevão, no capítulo 7, verso 10 de Atos. E ainda assim o patriarca teve que passar por muitos vales de sombra e morte. Deus não o impediu dos momentos difíceis e das tribulações, mas ele o resgatou. Como Charles Spurgeon, o grande pregador batista, disse: não é possível para aqueles que são amados por Deus estarem livres de todo o mal. Contudo, a presença de Deus em meio ao mal é mais do que segura. A fé não garante a ausência de prova, mas garante a vitória sobre a prova. O apóstolo Paulo desenvolve essa ideia de maneira majestosa no hino de Romanos 8, 28 ao 39. Se lembra? Em todas essas coisas, provações e tribulações, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, Cristo Jesus. A fé em Cristo não é uma vacina contra todo o mal, mas uma garantia de total segurança. A segurança de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Este salmo não é uma promessa de imunidade completa, mas uma declaração de total confiança. Em meio à pandemia, em meio ao caos que está sobre nós, em meio à angústia diante da incerteza econômica, nós confiamos na proteção e expressamos isso de todo o coração. Em toda a realidade, Deus sabe, Deus controla, Deus se importa, Deus conduz. Não acontece nada na vida dos filhos de Deus sem o conhecimento e o seu controle. O acaso não existe na vida do servo do Senhor, do cristão. A providência majestosa do nosso Deus pessoal brilha nos momentos mais sombrios. Por isso que diz o verso 7: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Nada nos acontecerá se ele não nos permitir. Isso não nos isenta do cuidado, da vigilância, mas também nos dá segurança do seu dirigir e orientar as nossas vidas. O mais notável é que essa promessa é ratificada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele nos diz: 2 pardais não são vendidos por 1 centavo, no entanto, nenhum deles cairá no chão fora dos cuidados de seu pai, e até os cabelos da sua cabeça estão numerados. Então, não tenha medo, você vale mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 e Lucas 12, 6. Qual deve então ser a minha resposta diante disso? Vou confiar. Vou acreditar, vou seguir a orientação do Senhor e vou tomar os meus cuidados necessários. Não vou ser simplório, mas não vou ser alarmista nem histérico. Vou continuar seguindo a vontade do Senhor e vou abençoar as vidas que eu puder alcançar a partir da minha família, a partir da minha casa e daqueles que estão ao meu derredor. Portanto, depois de contemplar o caráter de Deus, o que Ele é para mim e a sua providência, o que Ele faz na minha vida, o salmista exclama firmemente no verso de número 14: meu Deus, em ti confiarei. Esta é uma sequência lógica. Confiança é a resposta para algumas evidências. Se nós conhecemos o caráter de Deus e da sua providência, nós, portanto, devemos conhecer esse Deus pessoalmente, intimamente, e saber que Ele guarda e cuida das nossas vidas. Porque Ele reconhece o meu nome, diz o Senhor. Esse conhecimento leva a se apaixonar e amá-lo de coração, de corpo e com todas as forças do coração. Ele me ama, diz o próprio Deus no verso 14, e há um relacionamento próximo com Ele, assim se estabelece. Aqui temos o cerne da fé em Deus, é a confiança que nasce de um relacionamento amoroso, a certeza de que o amado não me falhará, porque Ele, Deus, Ele é fiel, Ele é fidelíssimo. Nossa vida não está à mercê de um vírus, de uma pandemia. O Senhor está dirigindo nossa história e nós vamos avançar e veremos a glória de Deus. E coisas maiores o Senhor fará, e muitas vidas serão alcançadas, e a igreja avançará como luz do mundo e sal da terra, e você, meu irmão e minha irmã, será usado pelo Senhor. Consagre-se mais a Ele, junto com a sua casa, junto com a sua família, entregue-se nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nesse sentido, nós temos a certeza
de que nossa fé está fundamentada e pode superar, portanto, o medo através da confiança no Senhor. Não há lugar para o triunfalismo, mas certamente há lugar para o triunfo e a vitória em Deus. Dizia, portanto, Paulo: nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura nos separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é o que nós podemos chamar do triunfo que Cristo nos garantiu com a sua vitória sobre o mal e sobre Satanás na cruz. É o mesmo Cristo cujas palavras na terra foram em dizer para nós: estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, nesta base deste salmo, descanse no Senhor, confie no Senhor. Nós prosseguiremos com a reflexão de outros salmos na próxima oportunidade. Deus abençoe sua vida neste dia, no nome de Jesus.